Então, continuando, né? Continuando, aqui nesse database.createConnection, eu crio uma nova conexão e coloco aqui no segundo parâmetro. Assim não preciso usar colocar os dados de conexão aqui. Eu já crio uma conexão e coloco dentro da nossa story aqui do MySQL. Aqui eu peço para o nosso servidor, né, que eu chamo aí de app, usar a sessão. Esse secret é um token, uma chave que eu devo gerar utilizando alguma biblioteca, algo assim, que seja uma chave aleatória e única para cada usuário. Esse aqui é o resave. Esses parâmetros aqui a gente não precisa saber muito. Cookie, apenas esse cookie que é importante. Isso aqui garante que o lado do usuário não vai receber, não vai poder ver o que está no cookie, né, os dados que estão no cookie. Aqui a gente coloca o nosso story do MySQL, que é a tabelinha lá para guardar os dados da sessão. Pronto. Aqui eu estou configurando ele para usar JSON, receber as requests como JSON. Vamos lá. Esse router aqui, ele vai redirecionar o usuário, o cliente, para a página inicial. Quando o HTTP request que ele receber, vou só essa barra aqui. Aqui, ele vai redirecionar o usuário para a página do login. Quando o HTTP request que ele receber, for esse barra login. Aqui tem uma função, né, que estou usando todos, que é o response. Esse aqui é a abreviação de response. Esse aqui é a abreviação de request, que é pedido. Request é pedido, response é resposta. Esse tem a função sendFile. Aí aqui nosso path que a gente vai usar, a gente faz o join do name, que é o root, ou o diretório que está agora, e o barra login HTML, que é o nosso arquivo do HTML com a página do login. E assim é para os outros. Aqui o router do registro, ele vai redirecionar o nosso usuário para a página de registro. Aqui temos a função que registra o novo usuário, que eu vou explicar depois. Vamos aqui para o login. Ok? Autentica, login. Antes disso, eu vou explicar um negócio. Eu fiz umas páginas de exemplo para poder fazer os testes, né? Temos aqui a página inicial, temos aqui o login, ok? Temos aqui a página de registro. Aqui tem uma opção que eles pediram para colocar se ele é estudante ou não. Esse daqui, como é que isso daqui aparece e desaparece, né? Deixa eu mostrar. É um script inline que está dentro do HTML, né? Vou colocar esse microfone mais perto. Cadê? Register. Estudante, matrícula, senha. Aqui. Tá vendo aqui? Cadê a div? Aqui, essa aqui. Essa div aqui tem o ID de matrícula forms. E tem aqui a checkbox aqui em cima, que eu tô perguntando se ele é um estudante. Aí quando ele fazer o check dessa box, eu vou tornar a propriedade de style de visibilidade disso aqui para hidden, que vai ficar escondido. E quando ele tiver checado, ele não tiver checado o checkbox, aí isso aqui fica, na verdade, quando ele não tiver checado, ele vai ficar visível, e quando ele tiver checado, ele fica visível. Assim. Aí tá aqui o script. Primeiro eu pego a tag, né, o elemento do checkbox, student. Aí aqui eu coloco a variável, student, é estudante. Aqui o form, que é aquela div, matrícula form. Aí
quando eu adiciono um evento para o, o checkbox do estudante, quando ele for clicado, eu vou verificar se o estudante estiver checado, a caixinha estiver checada, aí eu retorno visible para o atributo do nosso form aqui, do style, que é visibility. Mas se ele não tiver checado, eu coloco hidden. Esse daqui é o que a gente chama de operador ternário. Aqui vem a condição, deu antes desse interrogação aqui. Mas se for verdadeiro, ele retorna esse daqui. Se for falso, ele retorna esse aqui depois dos dois pontos. Pronto. Agora voltando aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem essa primeira parte aqui do nosso código, em que ele basicamente pega o corpo do pedido, que quando você faz... Deixa eu voltar aqui para o login. Quando você aperta no botão do login, ele faz o submit e também faz um pedido HTTP do tipo post. Post porque os dados não serão visíveis, os dados que ele enviar não serão visíveis. Aí fica mais seguro. Aí ele mandou o usuário que ele botou e a senha, né? Aí eu pego esses usuários, esse nome usuário e senha aqui e utilizo a função que a gente fez lá no nosso database.authenticateUser, coloco os parâmetros, username e password. Aí ele vai checar no nosso database se tem algum usuário. Se tiver, aí ele retorna esse usuário pra gente. Ok? Se não, ele vai retornar undefined. Vamos lá. Mas se esse usuário não for undefined, isso aqui vai ser true. Aí eu digo login com sucesso. Aí eu guardo na sessão, tá vendo que eu comentei aqui? Porque não tá funcionando a sessão, né? Então eu tô usando o storage. Storage, eu coloco um item guardado aqui na sessão. Eu faço o JSON por stringify, para transformar ele numa string. E guardo ele. Ok, sessão salva com sucesso. Aí eu uso a função redirect da resposta para redirecionar para nossa sessão. Ok? Aí caso tenha alguma coisa errada com o usuário login, aí eu faço console log aqui, né, pra gente debugar, usuário sem incorreto e redireciona. Aqui eu teria que, o mais adequado é fazer isso aqui, enviar status 401, usuário sem incorreto, ou seja, ele não conseguiu encontrar o recurso do servidor, no servidor. É o que esse 401 significa. Ok, aqui está a sessão. O que vai acontecer aqui? Ele vai verificar o item. Ele vai pegar o item com a tag user e se tiver alguma coisa aqui, ele vai retornar, né, os dados do nosso usuário. Aqui eu estou usando aquela função alternativa ao authenticate user. Ó, aqui no meio viria o que a gente chama de middleware, que é aquela função useAuthenticator user que maneja a sessão, né? Gerencia a sessão. Ele verifica se tem alguém na sessão e se o usuário está na sessão, na verdade. E se o usuário está na sessão, ele vai chamar uma função chamada next, que vai passar para a próxima função, ou seja, vai passar para essa função aqui, ó, quando o next for chamado, que vai realizar toda aquela lógica lá da nossa sessão. Pronto. Aqui, voltando para nosso ajuste técnico. Se ele tiver um usuário na sessão, né, ele faz... Se não tiver, na verdade, tá aqui o inversor de lógica. Se não tiver nenhum usuário na sessão, aí ele faz sessão não autorizada. Ele redireciona para o login e termina aqui a função com retorno. Aí caso nada tiver tudo ok, ele vai pegar
o nosso arquivo HTML da seção. Deixa eu mostrar de novo a seção. Vou mostrar a seção aqui. Aqui, ó. Isso aqui e isso aqui vai ser substituído pelos dados do usuário. Como? Vamos lá. Ele usa o nosso sistema de arquivo, o FS, para ler o arquivo. Aí o char7 é o TF8. Aqui eu coloco o caminho do arquivo. E aqui vai o callback, a função que vai tratar esse arquivo, né? Se ele tiver abrido ok, não vai dar, ele verifica se tem algum erro. Se tiver algum erro, ele vai fazer o log do erro e mandar uma mensagem. Teve algum erro interno no servidor. É o que o Skins diz aqui. Aqui, caso contrário, se vai dar tudo certo, a gente vai criar uma variável chamada template, uma constante. A gente vai pegar o dado, que é o nosso HTML agora em string. Aqui, ó. Ele está aqui em string agora. E a gente pegou aqui e ele virou string agora. E vai usar a função replace, que vai substituir isso aqui pelo dado nome do usuário. E também vai fazer a mesma coisa com o e-mail. Ok? E pronto, aí no final ele envia o template. Pronto, acabou. Essa é a sessão. Como ele entra na sessão. Agora vamos lá para o logout. Logout é simples. Se a gente estivesse usando a sessão, né? Esse daqui, esse objeto de sessão. A gente chamaria a função destroy, que ele vai destruir a sessão, vai apagar lá a tabela do banco de dados. Aqui, no caso, a gente está usando storage. Storage, a gente vai remove o item do user e pronto. E faz o console log, né? E faz direct para a página do login. Pronto. Aqui a gente pede para ele usar o nosso router, para o app usar o router, ou seja, ele vai usar essas rotas aqui que a gente colocou. E chama o app.listen para iniciar o servidor. Eu faço o log aqui quando o servidor inicia, né? Console log, o servidor rodando na porta tal. Aqui. Tá, beleza. Agora, deixa eu mostrar aqui o nosso banco de dados. Ok. Aqui o banco de dados, acho que deu tempo limite já, deu 12 minutos. Vamos lá, acho que tá começando outro vídeo já. Então, vamos chamar isso aqui de parte 3. Tá aqui o banco de dados. Eu criei usando o DB for free. Eu fiz... Essa aqui é a tabela da sessão, né, que ele criou e não acessou por algum motivo. Ele mudava de host, mas não pegava a sessão. Sim, aqui tá aqui a tabela dos users. Temos aqui algumas colunas. A coluna do e-mail, a do IDA, que ele incrementa toda vez que é auto-increment, ou seja, toda vez que entra algum usuário novo, aí ele aumenta de acordo com o número de usuário. E tá aqui a matrícula que eles pediram, a senha e o nome do usuário. Vou abrir aqui a tabela. Peraí.